Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Está na hora daquele nosso bate-papo positivo, leve e descontraído, mas é claro, com o nosso compromisso de sempre aqui, levar até você informações relevantes que vão agregar e muito no seu dia a dia. Mas antes de começar o nosso programa hoje, eu quero falar do maior centro de treinamento de segurança do trabalho da região, Centro de Treinamento Gabriel Leão. Lá você tem treinamentos de brigada de incêndio, mas só que não é eu que vou falar sobre isso hoje não, tá, gente? Hoje eu trouxe o Gabriel pessoalmente para falar para a gente aqui sobre esse centro de treinamento tão bacana, Gabriel. Isso aí. Obrigado pelo convite. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Sintonia Positiva. Primeiro eu vou fazer a apresentação dele, tá, gente? Ele é filho do Lafontaine, da Andréia, marido da Duda, pai da Júlia, de 3 anos, dos gêmeos Laura e André, de 8 meses, e tem mais um a caminho, Gabriel? Tem mais um caminho. Lá tem miséria, não. É isso aí, Gabriel. Gabriel, antes da gente entrar nesse centro de treinamento tão importante para a região aqui, que engloba vários serviços, oportunidades, fala pra gente aí quem é o Gabriel, como é que começou essa trajetória. Bom, eu sou filho de Divinópolis, né? Fui nascido e criado aqui. E por volta dos 18, 19 anos, fui estudar na capital. Morei fora lá por quase 9 anos. De lá rodei outros estados, inclusive. Morei no estado do Rio de Janeiro, morei um tempo em Foz do Iguaçu, tudo a trabalho, né? E por ser filho da terra, quis voltar. E aí, em 2015, larguei tudo que tinha pra lá e voltei. E aí, nesse meio tempo, casei, né? Comecei uma longa linhagem de herdeiros. Já dá para perceber aqui. E nesse meio tempo, montei a minha empresa, né? Comecei como 99% dos empresários do Brasil começam, né? Que é fazendo aos trancos e barrancos ali. E fui crescendo, motivado por uma paixão que eu tenho com treinamentos. Montei esse centro de treinamento, que hoje, graças a Deus, tem aí o título de ser o mais completo da região. Muito bem preparado, estruturado. Depois a gente vai lá fazer uma filmagem especial, tá, Ótimo, Gabriel? Vamos vamos lá sim. para mostrar o pessoal. Gabriel, mas segurança do trabalho sempre na sua vida ou você ali teve algum momento, deu um estalo? Ah, eu vou começar isso aqui, aconteceu algum fato? Eu fui levado para isso quase que naturalmente, né? Meu Hum, primeiro estágio na faculdade foi na área de segurança do trabalho. Apesar da minha faculdade ser de engenharia mecânica, eu fui para um estágio na Fiat, montadora Fiat, lá em Betim, e era, apesar de ser engenheiro mecânico, dentro da área de gestão de segurança. Dali eu migrei para um outro estágio, numa grande construtora, que era a construtora Mendes Júnior, também na área de gestão de segurança do trabalho, na parte da administração central ali, que administrava 30, 40 obras espalhadas pelo Brasil. Então eu fui tendo contato com isso antes de escolher isso para minha vida. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro para essa obra lá, fiquei lá quase 2 anos, também tinha muito contato, muita interação com a área de gestão de segurança do trabalho lá. Apesar de trabalhar mais voltado para a área de qualidade de produção, inspeções de solda, essas coisas. E aí, naturalmente, eu fui acabando, até por indicação dos meus ex-chefes, né, dos gestores que eu tinha lá, foram me indicando, cara, faça os cursos na área de segurança, porque é um caminho interessante e tal. E aí segui esse conselho deles. Quando eu voltei para Divinópolis, foi quase que um caminho natural. E aí, quando eu tive contato diretamente como instrutor de treinamentos, aí despertou em mim uma paixão mesmo. Dentro da área de segurança, é o tipo de serviço que eu sou apaixonado por fazer. É, porque eu já tive em várias situações, dando treinamento, dando palestra, mentoria, um monte de coisa ali. Gabriel, eu quero falar também depois com você aqui acerca do celeiro de oportunidades que você tem ali, que está escondido ali. A gente precisa falar muito sobre isso, Sim. tá? Mas primeiro eu quero te perguntar, assim, por que que alguém deveria investir em segurança do trabalho? Às vezes tem gente que acha que é mera burocracia. Qual a sua opinião sobre isso? Aí a gente precisa dividir em dois grupos. A gente tem as empresas e as pessoas. As pessoas, eu acho que é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser Hum, dito, né? Elas precisam investir em segurança, em conhecimento na área de segurança do trabalho, porque elas precisam sair de casa inteiras e voltar inteiras para casa no final do dia, lógico. né? E às vezes é muito comum você ver as empresas pressionam os funcionários para utilizar um equipamento de segurança, seguir um procedimento de segurança, e esse funcionário da empresa faz tudo dentro do script e chega em casa, ele vai limpar uma calha e não segue essas mesmas Ou diretrizes. seja, para pessoa comum E também, aí né? ele Pro se dia a machuca dia em da casa, gente. né? Aí a gente tem muito acidente doméstico e tal. Então, para um cidadão comum, ele tem que prezar pela sua própria segurança. E as normas ensinam a gente a fazer isso de forma direcionada, de forma consciente, né?
Não é só segurando uma escada. Tem todo um por trás disso para que isso seja bem E tem feito. gente que nem segura a escada, Tem né? gente que nem segura a escada, exatamente. Coloca no piso todo ali atrapalhar. Irregular, Isso, tal, nossa, aquelas escadas amarradas com arame e nó tal. e tem demais. Muito. Ainda para os civis, né, para as pessoas comuns, quem tem o interesse pela área de segurança, estudar sobre esse assunto é um celeiro de oportunidades hoje, porque é um assunto que é obrigatório dentro das empresas, é uma obrigação legal, então as empresas têm que contratar esse profissional, têm que seguir diversas normas, então é uma área que hoje só cresce. Já há muitos anos é uma área que só cresce em termos de oportunidades de mercado. Claro que cresce para os bons, né? Para quem quer, para quem Para corre quem atrás de tá, é crescimento. isso. Agora, para as empresas, que é onde a gente tem talvez um maior gargalo, muitas empresas assumem essa área de segurança só como obrigação, só como cumprimento de norma. Ah, eu tenho que fazer porque tem um fiscal aqui na minha porta me obrigando. E acaba que não enxergam aquilo ali como uma oportunidade de economia, de geração de valor para o seu funcionário, para o seu cliente. Então, quando eu trabalhei na construtora Mendes Júnior, a gente tinha os clientes, né, quando mandavam editais de licitação, eles tinham uma meta mínima de acidente anual. Se a sua empresa não tivesse um indicador dentro dessa meta, você nem concorria àquela licitação. Então, olha a segurança do Não trabalho é? como uma ferramenta comercial, inclusive. A gente vê muita empresa realiza um treinamento de brigada de incêndio, porque era uma obrigação. Mas faz disso uma oportunidade comercial de divulgar isso para os seus clientes. Olha, nossos colaboradores são treinados Isso traz nessa confiança, com prevenção, certeza, traz para quem for confiança, fazer o negócio com ele ali. traz Um valor monte de coisa. e, obviamente, evita a ocorrência de acidentes. E a gente tem isso tudo de uma forma organizada dentro da empresa, né? O famoso PGR, que é o documento mãe da segurança do trabalho, quando ele sai de dentro da gaveta e passa a ser uma ferramenta de gestão da empresa, isso tem impacto positivo na diminuição de acidentes, então você tem menos hora perdida, você tem menos perda com indenizações, com ações trabalhistas, você tem a oportunidade de novos negócios por estar num indicador de segurança saudável, e talvez o que muitos empresários nem saibam, para algumas empresas, a depender do regime tributário, é pago um imposto que aumenta conforme o número de acidentes. Olha que É interessante. o famoso Gildrat, né? Que a gente tem lá uma alíquota que é o FAP. Quanto mais acidentes no ano aquela empresa teve, maior fica o imposto dela. Ah, então existe a questão do imposto, uma taxa menor e uma taxa maior, dependendo da qualidade ali da segurança do Que vai trabalho. premiar Olha que empresas legal. que fazem uma boa gestão, reduzindo essa alíquota de imposto, e vai punir as empresas que Bacana não demais fazem essa isso. gestão, tem muito imposto, e aí tem muito acidente, e vão acabar pagando um imposto maior. Então, os benefícios para a empresa ter uma boa gestão de segurança, e não só um documento, um profissional lá dentro que tá só puxando a orelha de funcionário, põe o capacete, põe a botina, essa parte é importante também, mas ter isso como uma ferramenta de gestão, assim como o empresário tem a gestão financeira, gestão comercial, gestão de qualidade de produto e serviço, ter uma boa qualidade na gestão da segurança e medicina do trabalho evita um monte de problemas e cria um monte de oportunidades também. É porque é uma economia preventiva óbvia, né? Porque se tiver um acidente ali tem processo, tem um monte de coisa, perda de funcionário, Hora parada. e o resto da turma também não vai querer ali pôr a mão onde tá perigoso nada, tem lá na frente, se você pegar como um todo, pode ter uma economia futura, é um investimento. É óbvio que é um investimento. Sim. Renato, eu já tive um relato uma vez de uma empresa, até aqui da região, que tinha um histórico de acidente muito frequente. E essa empresa, com o passar dos anos, ela passou a ter dificuldade de contratar funcionários, porque as pessoas não queriam ir trabalhar lá. Eu tenho um amigo que recebeu uma proposta dessa empresa e a esposa dele pediu para ele não ir, não aceitar aquela proposta, porque lá tinha um histórico de acidente muito recorrente. E ela falou, cara, eu preciso de você em casa, não quero você acidentado. E aí essa empresa teve um processo de ter que começar a aumentar a oferta de salário para ver se trazia novos funcionários, até passar por uma consultoria de RH, onde a consultoria de RH percebeu isso, indicou para uma gestão de segurança que organizou a casa e resolveu o problema de contratação de mão de obra, reduzindo acidente de trabalho, gerenciando segurança. Porque se tá tendo acidente lá toda hora, né? Porque primeiramente a saúde, porque eu falo, não adianta trabalhar, ganhar o dinheiro e não voltar, não resolve nada, não resolve. Aí tem que fazer seguro de vida, outras coisas. Não é verdade? Ô, Gabriel, eu acho interessante você falar isso aí, cara, porque a segurança do trabalho, ela aparece muito
ela fica ali invisível. Você fala essa questão aí que tem economia lá na frente, e isso é muito válido na hora dos impostos ali, porque ela aparece muito só quando ela não foi bem feita, quando o É, acidente acontece. Ela é ali um protetor invisível. A verdade é essa, não é? é, é, vai muito da empresa ou do profissional saber vender também o resultado do seu serviço. Mas isso é fato. A, a percepção da existência da segurança do trabalho na empresa, ela só acontece pelas outras pessoas quando a segurança do trabalho falha. Da verdade, aparece a não segurança do trabalho. Quando aparece a falta de segurança. Isso. E aí, aquele mesmo profissional que passou um ano inteiro, às vezes fazendo um bom trabalho, tentando implementar procedimentos de segurança, ministrando treinamentos, palestras, orientação, gerenciando o risco dentro da empresa, o ano inteiro ele passou despercebido ou tido como chato da empresa. Quando acontece o acidente, aí todo mundo vai atrás dele. Uai, e aí, por que esse acidente aconteceu? E aí aparenta que ele não fez o trabalho dele bem feito. Um ano de trabalho bem Porque só feito, aparece nessa hora. uma falha que muitas vezes não foi dele, a orientação foi bem feita, mas um desvio ocorreu por uma decisão da alta direção da empresa ou por uma decisão deliberada de um funcionário, ele vai acabar sendo culpado, o profissional de segurança vai acabar sendo culpado. Então, isso acontece com a área de segurança, com a área de emergência, de um modo geral, um bombeiro civil, um guarda-vida, um enfermeiro, um técnico de segurança, um técnico de enfermagem. Pessoas que trabalham, no geral, na área de prevenção e atendimento a emergências sofrem com isso, porque o seu trabalho só aparece quando ele falha. Quando ele está funcionando direitinho, ninguém lembra dessas pessoas. Porque é importante isso aí, eles falam que às vezes cuidado, a melhor forma de cuidar do funcionário é cuidar da empresa. Porque o cara tá ali, ele não. Tem muita gente, tem gente que faz até de má fé, você acredita? Pode ter gente que faz de má fé, e o cara ali, se ele não tiver o treinamento adequado e também não tiver a fiscalização adequada, não adianta, o cara vai meter a mão onde não pode. Então, a melhor maneira não adianta, é cuidar da empresa, a empresa ser chata, entre aspas, para o cara não sofrer um acidente. Ele não sabe, mas está cuidando dele, não tá? Assim como ela faz na qualidade do produto, na Uhum. qualidade de desperdício, na gestão de desperdício dentro da empresa, a parte de gestão de segurança é a mesma coisa, né? A empresa tem que cercar para que para ser para que o funcionário não tenha possibilidade de Isso. ir contra a norma, né? Ela não pode deixar essa decisão na mão do funcionário somente. Então é uma responsabilidade dupla ali. A empresa tem que criar esses controles, essa gestão, e o funcionário também tem que querer, né? A gente vê muito isso em empresa. Nos treinamentos que eu ministro, eu vejo muito relato disso. Ah, mas a empresa lá não tem isso, não tem aquilo outro. E aí, quando a gente vai até a empresa tem e o funcionário não quer usar, né? Daquelas ferramentas de gestão. Uhum. Então, a gente tem empresas que realmente não fazem essa gestão, e o funcionário quer essa gestão, mas não tem. A gente tem empresas que não faz e o funcionário também não quer. E a gente tem empresas que faz, o funcionário não quer, e tem empresas que faz, o funcionário quer. Essa é onde o negócio funciona direitinho. Onde os dois querem a segurança acontecendo, a prevenção acontecendo, né? Porque não adianta, né? A empresa da botina ali, o cara não usa. Só que aí também tem que vir a parte da fiscalização. A empresa acaba sendo responsabilizada mesmo. Que se o cara, cheguei, não vou usar. Não tem, não vou usar. Não, te arrumo, não vou usar. Volta para casa. Tem que ser assim, não tem? Porque senão, se acontecer, a culpa é do empregador, não adianta. E Vai aí acabar sobrando para ele. eu vou equivaler de novo à gestão de qualidade. Se a empresa tem uma rotina, um controle, uma gestão sobre a qualidade do produto, o produto que sai do script, né, que Uhum. sai ali do padrão, ele é descartado. A empresa não vai aceitar porque o Isso, funcionário não quer fazer um produto de exatamente. boa qualidade, a empresa não vai aceitar vender um produto ruim porque um funcionário não quer fabricar um produto bom. Ela tem um controle de qualidade. Dentro da segurança é a mesma coisa. Eu tenho os controles dentro da segurança e eu não posso permitir que um acidente aconteça porque um funcionário não quer seguir Vai uma norma. atrapalhar tudo, né? Você falou, Então, tá a tudo. gente tem a parte de gestão, a parte preventiva, a parte de identificação de riscos, de controles, mas a fiscalização, aquele técnico de segurança chato, oi, põe aí o abafador, É o põe o trabalho capacete, dele. faz parte da gestão. Isso é um controle de qualidade dentro da área de segurança, é um controle de efetividade da segurança acontecendo. E isso é previsto em norma, inclusive, né? O treinamento é parte desse processo. Porque eu não posso cobrar um colaborador de seguir uma regra que ele não sabe que existe. Então, o treinamento serve, entre outras coisas, para ensinar o trabalhador qual é a regra.
E a partir daí, agora, eu, empresa, tenho como cobrar dele que ele siga essa regra. Ô Gabriel, e lá também você trabalha na orientação, tipo, o diagnóstico ali. Porque de repente a empresa tem algumas normas que ela precisa cumprir e às vezes a pessoa nem saiba. Aí vocês fazem esse trabalho de chegar lá também, fazer esse diagnóstico e ver o que que ela tem obrigação, o que ela não tem. De repente está exagerando numa parte, a outra está faltando e é óbvio, às vezes é difícil de entender. Vocês fazem essa parte também? Normalmente tá faltando. Tá faltando. Sobrando é difícil? E aí não é, né, a gente não pode pôr essa culpa 100% no empresário. Muitas vezes a gente tem um labirinto legislativo no Brasil, quando se trata de trabalhista, então, e previdenciário, né, que é o que está ali englobado dentro da área de segurança do trabalho, é muito complexo, são muitas normas, são muitas leis, e elas estão mudando diariamente. Então, o empresário precisa ter alguém que vá até a empresa e faça esse levantamento, esse diagnóstico, o médico lá para ele, olha, você tá com a unha encravada aqui, você precisa de, né, fazer um tratamento para calvície de cá, fazer esse diagnóstico para falar, olha, as normas que se aplicam à sua empresa são essas, essa A, B e C já estão cumpridas, a 2, 3 e 4 ainda não. Então precisamos montar um plano de ação para você se ajustar a essas normas. A gente tem esse serviço, a gente faz esse levantamento, faz esse diagnóstico, e no nosso caso, né, lá no nosso escritório, lá na Gabriel Leão, junto com a equipe que a gente tem lá, a gente não só faz esse diagnóstico inicial, mas a gente acompanha periodicamente essa implementação. Então, quando a gente retorna na empresa, mensalmente, quinzenalmente, bimestralmente, dependendo aí do contrato, do porte da empresa, a gente volta conferindo aquelas ações que foram deixadas antes. Olha, você precisava, sei lá, contratar um laudo para um compressor que você tem aqui para fazer uma inspeção dele. Um mês depois a gente vai querer saber, cadê o laudo? Ah, não fiz, então tá descumprindo Lógico. mais uma norma. E aí não dá para eu querer que ele saiba tudo. Isso é a gente que tem que saber que é especialista. Mas a partir do momento que a gente passa para ele essa informação, Aí é com passa a ele. ser a decisão do É lógico, empresário. é uma né? decisão, né? É uma decisão dele. Né? Não sendo, vamos partir para a parte do treinamento aqui, Gabriel, que eu quero focar muito no seu centro de treinamento lá, que eu acho muito bacana. Porque às vezes acontece uma coisa ali dentro da empresa e todo mundo acaba fazendo alguma coisa. Um funcionário passa mal, ou até na casa mesmo, né? Às vezes alguém aí, vai que alguém tem um filho de 3 anos, 2 bebês de 8 meses e ainda tem um a caminho. Precisa ter esse treinamento, porque quando acontecer uma coisa, ali um sufocamento, um engasgamento, alguma coisa, vai fazer alguma coisa. A pessoa não vai ficar olhando parar, de repente pode ficar pior se não tiver o treinamento adequado, não pode? Sim, e esses treinamentos, e aí a gente pode dividir em 2 grupos de treinamentos que a gente tem lá no nosso centro de treinamento. A gente tem os cursos normativos, e é comum o trabalhador chegar lá para fazer um treinamento com a gente e ele já chega meio de cara amarrado. Ah, pô, já fiz esse treinamento várias vezes em outras empresas e tal. Então ele tá ali sem querer tá ali. Como uma das características do treinamento que a gente faz lá é ser muito prático, isso acaba criando um interesse, porque a gente ensina coisas lá que são normativas da empresa, mas que ele vai usar na casa dele, com o vizinho, com a esposa, com a mãe, com o pai, principalmente quando a gente trata de primeiros socorros, né? Por exemplo, em prevenção e Isso. combate a incêndio, mas até para um treinamento de altura, por exemplo. Esse funcionário, na casa dele, ele vai ter que subir na escada para trocar uma lâmpada. E aí, no treinamento, ele acaba aprendendo formas de fazer isso mais seguro em casa também. Ué. E isso tira aquela cara amarrada dele durante o curso. Aquele que Bacana. chegou não querendo estar Porque ali, você leva ele lá pra casa dele, ó. em Lá na sua 30, casa 40 também. minutos, ele tá interessadíssimo do treinamento, porque ele tá aprendendo coisas que Porque ele lá vai sua aplicar esposa na pode prática. subir, seu filho, então leva pra casa, isso. Exatamente. E a gente tem os cursos livres, né? Que é o curso de bombeiro civil, o curso de primeiros socorros, cursos de guarda-vida, cursos, às vezes, para operador de máquina, operador de empilhadeira, operador de retroescavadeira. Os 3 primeiros aí, né? Brigada, primeiros socorros, guarda-vidas, são para quem quer trabalhar, às vezes, com isso. O cara quer se tornar um bombeiro civil, quer, né, se tornar um guarda-vidas. O de primeiros socorros, qualquer pessoa não só pode, como deveria fazer. Deveria. A gente recebe relatos lá de pessoas que fizeram o curso e depois voltam para dar um feedback. Poxa, aquele negócio que eu aprendi no curso, eu usei aqui em casa. Ah, o meu neném engasgou. Ah, minha mãe sofreu um AVC e eu consegui identificar rápido Porque e a chamar o pessoa, que nem eu falei, a socorro. pessoa faz alguma coisa. Na hora ali ela vai fazer. Não dá pra você ficar olhando ali até que chegar alguém. Você precisa agir. E agir como? E o treinamento ensina. Talvez aquele treinamento foi feito há 1 ano atrás e a pessoa esquece o que tem que fazer. Mas o fato de já ter feito o treinamento, às vezes traz uma calma para a pessoa de saber, bom, já aprendi isso em algum momento. Deixa eu lembrar o que eu tenho Não que posso fazer. apavorar e
não vou me apavorar. Ou vou ligar para o local adequado, porque é uma coisa que a gente ensina no treinamento, é para quem que eu peço esse socorro, como que eu peço da forma correta. Bacana. E esses outros cursos que a gente tem de empilhadeira, reta escavadeira, etc., eles são muito úteis para quem está entrando, às vezes, no mercado de trabalho. Já aconteceu também treinamentos que a gente montou lá uma turma para quem quisesse participar, né? Pessoas profissionais liberais, de reta escavadeira, às vezes até o de trabalho em altura, a pessoa está procurando uma oportunidade na companhia elétrica. E tem que ter esse curso quando vai entrar lá? É uma exigência em algumas empresas, em outras é um diferencial. Então a pessoa, quando chega para concorrer a uma vaga e já tem aquele treinamento, ela já está na frente da concorrência. Exatamente. Porque ela já sabe como vai ser feita, quais são as normas. E para a empresa ali, sabe que vai ter uma pessoa que não vai chegar lá e fazer uma lambança e criar um problema futuro. Sabe que, no mínimo, uma pessoa que já aprendeu a forma certa de fazer, né? Então, já tive relato de pessoas que fizeram curso de, por exemplo, aquela plataforma elevatória para trabalho em altura com a gente, num curso livre assim, e conseguiram vaga numa empresa pelo fato de já ter o curso. Porque era uma demanda rápida, a empresa não tinha tempo de contratar e depois treinar a pessoa, precisava de alguém já treinada naquela máquina, e esse cidadão acabou fazendo o curso com a gente antes. Quando veio a oportunidade, ele já estava com o certificado e o curso prontos. E aí ele acabou conseguindo essa vaga. Não é porque eu penso, Gabriel, que em tempo de inteligência artificial, de muita coisa, esse mercado da mão de obra, que é a mão na massa ali mesmo, está ficando cada vez mais valorizado, escasso, não está tendo profissional. Então, essa questão desse centro de treinamento, que nem eu falei, é um celeiro de oportunidades. Viu, pessoal? Para você que não sabe, aí Centro de Treinamento Gabriel Leão. Pois o Gabriel vai mandar para a gente sempre que tiver curso, tá, Gabriel? Eu te peço que mande para a gente poder estar divulgando, porque isso é muito importante. Sim. Tá faltando profissional, mas talvez também tá faltando qualificação. Gabriel, eu quero entrar na questão desse centro de treinamento aí, tá? A gente falar sobre os cursos que tem lá mais especificamente. Já te vi em clube aí dando treinamento, acho que aconteceu até um fato desagradável aqui em Divinópolis, né? A gente pode até pensar nisso aí, de repente, na questão de uma prevenção. Mas primeiro, pessoal, dá uma olhada no Centro de Treinamento Gabriel Leão lá. Depois do intervalo, a gente vem falar sobre as oportunidades incríveis para você que quer começar o mercado de trabalho aí, ou mudar, né, de área. Já voltamos, tá? Sou Gabriel Leão, engenheiro de segurança do trabalho e instrutor. Nós estamos aqui no Centro de Treinamento Gabriel Leão, onde nós ministramos cursos de brigada de incêndio, primeiros socorros, guarda-vidas, resgate em altura e diversos outros cursos na área de segurança do trabalho. Agora, Divinópolis tem Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, com estrutura para realizar exames clínicos, laboratoriais e complementares em um só lugar. Uniseg, tudo para facilitar a vida da sua empresa com qualidade e segurança. Quer turbinar seu cérebro de um jeito dinâmico? No Supera você treina memória, foco e raciocínio com uma metodologia inovadora para todas as idades. É aprendizado com desafio e leveza. Vem para o Supera e descubra o poder da sua mente. Hoje eu quero falar de uma coisa muito importante.
Economia no seu bolso. Estou aqui em um cenário diferente, estou aqui na Ibeletro, com o Marlon aqui, representante da Ibeletro, para deixar uma notícia muito importante para vocês, gente. A Ibeletro tem parceria com a Energéia e hoje vem com uma condição super especial nesse mês de aniversário do Sintonia Positiva. Fala pra gente, Marlon. Exatamente, Renato. Nesse período, né, de aniversário do Sintonia Positiva, a Ibeletro, juntamente com a Energéia, geradora de energia solar, vai entregar ali para os clientes que cadastrarem, né, aumentando a porcentagem de desconto na conta de 20% para 25% no valor de tarifa ali, a economia no bolso do consumidor. É isso aí, gente. A Energéia, juntamente com a Ibeletro, já entregava esse desconto de 20% maior que a maioria dos operadores, vai passar aí para 25%. Mas é por tempo limitado, hein? Vamos fazer esse cadastro aí quanto antes, né, Marlon? Exatamente. Vamos fazer o cadastro, vamos colocar a economia no bolso e a energia solar levando a economia para os clientes. Com qualidade, né? Não, isso aí, Com Marlon. qualidade. Agora parceiro do Sintonia Positiva, hein, gente? O Marlon, Ibeletro e a Energéia. Pessoal, estamos de volta aqui com Sintonia Positiva, hoje recebendo aqui o Gabriel Leão, o idealizador do maior centro de treinamento de Divinópolis, região de segurança do trabalho. A gente vai entrar na questão dos cursos aqui, disso que eu tanto enfatizei, Gabriel, que é esse celeiro de oportunidades, mas primeiramente eu quero que você fale, aquela empresa que está precisando de uma solução, de uma prevenção, como é que acha o Gabriel aí, como é que ela procede aí? Como encontrar o Gabriel? Tanto as empresas quanto as pessoas que querem fazer algum tipo de curso livre com a gente, podem entrar em contato com a gente através das redes sociais, em todas elas gabriel.leão.sst, Instagram, TikTok, YouTube, ou através do WhatsApp 3016 4307. A nossa equipe lá, as meninas, a Gabriela, a Natália, elas vão atendê-los, entender qual é a demanda, porque a gente busca entregar uma solução também personalizada, né? Não é vender curso, é entregar uma solução para o que aquela empresa, para que aquela pessoa procura. Qual seria o estado que a empresa está, que ela talvez esteja precisando de segurança do trabalho e não sabe? Você sabe ali? Olha, são vários. Aquele empreendedor que acabou de abrir um novo negócio, às vezes um mercadinho ali num bairro, se ele tem um único funcionário registrado, ele já tem uma série de obrigações legais em cima daquele funcionário. E muitas vezes um acidente ou uma fiscalização para esse tipo de pequena, microempresa impacta talvez ainda mais do que impactaria numa grande empresa. Porque tem um recurso ali. Porque o recurso é mais escasso, né? A gestão é mais complicada, porque às vezes aquela empresa, né? Onde é uma, duas, três pessoas fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Então, esse tipo de empresa é importantíssimo que de imediato procure, né, esse serviço de consultoria em segurança do trabalho, para entender quais são as demandas, né, que ela tem ali do ponto de vista legal e de prevenção também, para evitar as ocorrências. Pela falta de conhecimento é onde os acidentes mais acontecem, né, nesse tipo de pequeno empreendimento. Às vezes uma construção civil mais informal, onde você tem ali 2, 3, 4 profissionais trabalhando. Então, empreiteiros que constroem casas, prédios, fazem reformas também com equipes enxutas, também tem essa demanda. E às vezes para grandes empresas que já têm essa área bem desenvolvida lá dentro, agora precisa pegar nos detalhes e nas atualizações das normas, que são muito constantes. Falou-se muito esse ano aí da tal da NR1, né, do negócio dos fatores de risco psicossociais, que a gente infelizmente viu ser vendido do jeito completamente errado, uma solução que não resolve nada para as empresas, e as notificações começaram a chegar. E aí o resultado daquele trabalho mal feito agora está aparecendo, infelizmente. Então a gente tem solução para todo mundo aí. Para quem está começando, para o pequenininho, para o grande que já está organizado, a gente tem onde ajudar de todas as maneiras. Entendi. Você falou da NR1, só tocar um pouquinho nesse ponto, dar uma pincelada aqui, porque você fala muito na questão de treinamento, segurança do trabalho. Vocês lá também ajudam a fazer essa norma, fazem o diagnóstico, se for necessário. Na questão da NR1, que nem você falou, falou-se muita coisa, vocês estão lá prontos para esclarecer e resolver isso também, se necessário? Não só para a gente ir até a empresa e fazer esse diagnóstico, que eu particularmente não gosto de fazer esse diagnóstico separado do restante da área de segurança. Isso para mim está tudo interligado, tem que ser feito, deveria ser feito em conjunto. Mas nós temos também o curso de identificação e classificação e gestão dos fatores de risco psicossociais para profissionais de segurança do trabalho, para psicólogos, para gestores de empresa, para que eles entendam primeiro o que de fato precisa ser feito e como que isso vai ser feito dentro das empresas.
Então, até para aquela empresa que já tem uma equipe interna que vai ser responsável por fazer isso, a gente tem o curso para ensinar essas pessoas a fazer isso da maneira correta. E tem um centro lá, né? Todo preparado, muito equipado, mas eu já te vi num monte de lugares aí. Aí você também vai nos lugares dar os treinamentos. Em clubes, principalmente tem piscina, acontece muito acidente aí, infelizmente. Então você também se desloca e vai até os locais, aí empilhadeira, para dar treinamento em loco também, onde a pessoa precisar. Sim, a gente tem o centro de treinamento, tem uma estrutura bem completa lá, tem casa de fumaça, tem uma estrutura para trabalho em altura, tem as salas de aula, tem equipamento para brigada de incêndio, primeiros socorros. Quando a gente fala que é o centro de treinamento mais completo da região, passa por isso, né? A infraestrutura que a gente tem lá, de fato, não existe em Divinópolis outra parecida. Apesar de a gente ter muitos profissionais nessa área em Divinópolis, né, que ministram Mas o treinamentos, centro é muito bem equipado. mas a Eu fui lá, estrutura é física muito. que a gente Tá tem cheio realmente de é boneco lá, que diferenciada. as coisas eu vi lá, fica. Mas a gente vai nas empresas também, faz o treinamento em loco, né? Às vezes um treinamento de ponte rolante. Infelizmente a ponte rolante ainda não tem lá. Então a gente vai até a empresa, utiliza o equipamento da empresa, a estrutura da própria empresa para fazer esse treinamento. Leva os nossos equipamentos que forem necessários. Às vezes dentro da empresa só precisa de um espaço. O Uhum. restante a gente tem tudo. A questão da piscina também, né? Tem que ir lá. Piscina para treinamento de guarda-vidas em clubes, resgate aquático para bombeiros civis. A gente vai até os locais e adapta o treinamento ali à realidade daquela empresa. Entendi, então é bem completo. Um treinamento familiar, qual seria aí um treinamento que a gente falou muita questão de bebê, de pessoa mais idosa, de um tombo ali? Existe um treinamento familiar? Qual seria esse lá no centro de treinamento? Tem, como eu falei, a gente tem solução para todo mundo. Então, às vezes, nós temos um curso, por exemplo, de primeiros socorros voltado para recém-nascidos. Bacana. Então, aquela gestante que tá para ter o primeiro filho, aquele casal que tá para ter o primeiro filho, tá? Eu sei como é que é, eu tenho 3 e com mais um a caminho, a gente fica muito desesperado. Então, a gente tem esse curso, até em parceria com uma técnica de enfermagem, que é doula também. Então, um curso voltado para pais de primeira viagem, para cuidadores de bebês. A gente tem um curso específico para primeiro socorro geriátrico. Então, para quem tem um idoso em casa que demanda cuidados especiais, para cuidadores de idosos que acompanham idosos em casa ou em hospital. A gente tem curso específico de primeiros socorros para profissionais de academia, para profissionais de Na academia também acontece escolas. algumas coisinhas aí, né? Que tem que. E acontece, é coisa que acontece mesmo. Tem E que estar tá preparado. ficando cada vez mais comum, Renato. Mal súbitos em academias, mal súbitos em corridas de rua. Então, talvez aquela empresa que organizou uma corrida de rua, ela não tem uma estrutura preparada para atender um corredor que está ali e passa mal. E é uma coisa mais comum. E está ficando cada vez mais comum. Então, a gente tem um curso de primeiros socorros específico para academias, um específico para escolas. Então, empresas que cuidam de crianças, então escola de inglês, escola de esportes para crianças, a escola mesmo de ensino básico, fundamental, que precisam, né? Até existe uma lei para isso, né? A famosa Lei Lucas, que essas instituições que cuidam de crianças, que lidam com crianças, é obrigatório que os profissionais daquela empresa tenham um curso de primeiros socorros voltado para atendimento de crianças. Então, a gente tem isso lá também. E para famílias, no geral, eu quero fazer porque eu tô com um pai doente em casa. Então, Todo mundo devia saber, que nem você falou. a gente tem um curso de primeiros socorros para isso. E quando você usa a palavra específico, eu acho muito legal, porque cada caso é um caso. Na academia é um caso, no clube é outra, em casa é outro, que academia deve acontecer muito, que nem você falou. Então tem que ter aquele treinamento específico para aquele lugar. E né? o Porque tipo de ocorrência é diferente. Isso. Né? A ocorrência que eu vou ter na corrida de rua é diferente da que eu vou ter com um idoso que tá com Alzheimer e tá com algum problema de Exatamente. saúde. Com criança ali é outra Completamente coisa. diferente. Eu tenho o hábito de fazer isso até nos treinamentos para empresas. Essa semana, por exemplo, eu estava ministrando lá um treinamento de brigada de incêndio para um hospital. Então, todo o foco do treinamento foi voltado para o atendimento de primeiros socorros e combate a incêndio em um hospital. Porque lá eu tenho a característica de ter paciente acamado, eu tenho bebê em incubadora. Então, como é que eu evacuo uma edificação dessa? Não dá para ele sair, porque o pessoal acha que não dá para sair pegar o extintor e sair colocando. Não tem lugar que não é extintor, tem lugar que. Então tem muito E não específico. é igual uma evacuação, por exemplo, numa indústria. Sai todo mundo Onde correndo. o tipo de risco é diferente, o e perfil abre. do profissional que está lá, das pessoas que estão lá dentro é diferente. Então, eu tenho essa característica de personalizar sempre o conteúdo do treinamento, sem fugir, claro, do que a norma exige, Lógico. mas específico para o que aquela empresa precisa, a realidade daquela empresa. Eu faço isso em curso de altura. Porque quando a gente fala em trabalho em altura, pensa na infinidade de trabalhos em alturas que existem. Então,
Se a empresa que chega lá para fazer um treinamento comigo tem um trabalho mais recorrente em poste, por exemplo, uma empresa que trabalha com fibra ótica, o trabalho em altura daquele funcionário é uma escada num poste. Então, eu vou focar as práticas de prevenção para ele de uma escada num poste. Eu não vou falar de andaime para ele. Por que não Não vai faz fazer sentido, ele sentido, não usa não? isso. Então, eu vou gastar o meu tempo com aquele aluno falando sobre escada. E vice-versa. A empresa trabalha com andaimes. Eu não tenho por que ficar falando de escada para ela. Então, eu vou focar a atenção das práticas daquela atividade para o andaime. Porque aí é onde eu acho que a gente entrega valor para o cliente. Aquele treinamento de slide, PPP, item tal, da norma tal, cara, isso aí pro trabalhador não interessa, pra empresa não traz resultado nenhum, a não ser um papel que ela tem para mostrar para um fiscal. Enquanto que personalizar isso para a realidade da empresa, aí sim eu tenho a condição de trazer um resultado para aquela empresa. Aquele treinamento que eu fiz, que era obrigatório, que ninguém queria fazer, que era um saco e tal, vira de fato algo relevante para aquela empresa, que vai de fato trazer resultado para aquela empresa. E que nem você falou, consegue chamar a atenção dos funcionários também, não é? Consegue envolver todo mundo ali, fica divertido. Fica mais atrativo, fica fica atrativo, fica interessante para ele, bacana, né? porque o cara tem que ali, às vezes, ouvir uma palestra, é necessário também, né? Mas para envolver ali os funcionários, para todo mundo entender, fazer e colocar em prática, essa forma mais Você matou a charada. É o que ele vai conseguir pôr em prática. isso. Não é aquele negócio que ele vai entrar no ouvido e sair no outro, muitas vezes está dormindo lá na sala de aula enquanto a gente está falando. O funcionário que tem o curso personalizado para a realidade dele, enquanto você está falando e mostrando, ele está levando aquilo para a realidade dele. Ah, cara, então lá na minha empresa eu vou poder fazer desse jeito, daquele outro. Fica até mais interativo, porque ele começa a perguntar. Falou, isso aí que você falou lá na minha empresa é de determinada forma. Como é que eu faço lá? E aí a gente, vira o volante para aquela direção. E agora eu vou ensinar ele daquela maneira. Não Porque é? ele vai usar de fato na empresa dele. Ô, Gabriel, então vamos entrar lá na questão das oportunidades que você oferece lá. Porque, por exemplo, bombeiro civil brigadista, que nem eu falei antes de ir para o intervalo, em tempos de IA, de todo mundo quer trabalhar pela internet, um monte de coisa, tá virando um campo muito legal aí para quem quer trabalhar, tá fazendo falta dos profissionais, vai começar a ser bem remunerado. Quais os custos que você oferece lá, que você acha que são as oportunidades que estão aí batendo na porta, o pessoal precisa aproveitar? Eu vou pegar o gancho do que você falou mais cedo, que a mão de obra braçal, Isso, a mão na massa operacional, ali mesmo? ela tá ficando cada vez mais valorizada. Tá, pô. E mais rara. E mais cara. E as empresas estão exigindo cada vez mais daquele profissional autônomo, aquele profissional liberal que está ali, um pintor, um eletricista, um pedreiro, um bombeiro hidráulico. Se esse profissional vai atuar dentro de uma empresa hoje, as empresas estão exigindo desses profissionais que tenham esse conhecimento da parte de segurança também. E não só o conhecimento, o treinamento, mas ter um zelo com isso também. Porque um terceirizado acidentado da minha empresa é prejuízo para mim também. Isso existe uma responsabilidade solidária nisso. Onde que eu enxergo essa oportunidade que você falou aí? Se eu sou um eletricista e eu tô de olho agora em grandes contratos, porque tá faltando essa mão de obra. Tá. Então agora eu quero prestar serviço para aquela grande construtora, para aquela grande indústria, para aquela grande fábrica, para aquele hospital. São empresas que vão me exigir essa adequação à parte normativa. Por que eu vou esperar a oportunidade aparecer? Aí me exigem esse negócio, eu não tenho ainda, aí agora eu vou correr atrás, o meu concorrente já tem. Já. E Tá no aí bolso, aquele famoso tá no bolso. E eu perdi a oportunidades hoje em dia. oportunidade. Então, por exemplo, para eletricistas, a gente tem o curso de segurança na operação com circuito elétrico. A gente tem, para esses profissionais liberais, o curso de trabalho em altura. Esses dois, para profissional da área de construção civil, é quase que obrigatório. Se você não tem, você vai estar perdendo a E oportunidade. é o diferencial também. É um diferencial na hora do Na hora contrato. de analisar ali o currículo. Essas profissões que você falou, guarda-vida, bombeiro civil, durante anos e anos e anos foram profissões escanteadas, né? Ninguém queria aquela pessoa ali, oi, não pode beber na beirada da piscina. Ô, meu amigo, aqui no meio do show você não pode subir nesse alambrado. Esses profissionais agora têm toda uma normativa em cima deles. O corpo de bombeiro está exigindo que esses profissionais sejam profissionais de fato e não aquele cara de fim de semana. Que fica ali, Que né? pegava só o bico. uniforme, só pra... E assim, não era da área, fazia um curso ali de meia hora e virava brigadista de evento, virava guarda-vida. Hoje existe toda uma normativa em cima disso. E o Corpo de Bombeiro fiscaliza.
o próprio bombeiro civil hoje, existe uma legislação em cima dele, onde para alguns tipos de empresa ele é obrigatório. Então, para shopping ele é obrigatório, para hospitais com mais de 50 leitos, o bombeiro civil é obrigatório. Então, a gente tem um movimento aqui na cidade onde vários hospitais já se adequaram, outros estão em processo de adequação, Então é uma norma obrigatória agora. e isso é um campo de Olha pra oportunidade você para ver. contratação de bombeiros civis gigante, e é muita gente. A estimativa que a gente fez é que é uma abertura imediata de 40 vagas para Olha bombeiro pra você civil em ver. Divinópolis. E- Fichado. Trabalhando 12 por 36. E a gente tá falando de Divinópolis, né, Gabriel? Região, nossa. Eu ainda tenho aqui a nossa região, tem Oliveira, Nova Serrana, Formiga, Nossa. Carmópolis, Itaúna, Porque o hospital tem em Paraty. todo lugar, não tem como. Tem clínica maior também, que talvez precisa, dependendo do... Exatamente. Então, aqui em Divinópolis são 6 hospitais, se eu não me engano, em que a contratação desse bombeiro civil é obrigatória. E não deve E ter já tá profissional aí. andando. E já tá andando. E aí, como eu trabalho com isso, tem o centro de treinamento, né? Para o curso de bombeiro civil, o nosso centro de treinamento lá é o único que é credenciado pelo Corpo Bombeiro a dar esse curso em Divinópolis. Essas empresas ligam pra gente. E olha, eu tô precisando de tantos bombeiros civis, quem que você me indica aí? E aí, às vezes, eu não tenho quem indicar, Olha pra você ver, porque as não é... pessoas não estão capacitadas para isso. Porque o currículo não tá chegando lá. Então, tá vendo, pessoal? É uma oportunidade ímpar de verdade, né? Demagogia. O pessoal te liga procurando e você não tem. Não tem quem apresentar. Já fiz um treinamento semana passada, saíram 10. Mas você precisa de Esses 15. 10 eu já encaminhei. Olha só. Já indiquei, ou são profissionais que atuam em outra área e não se interessaram por essa vaga específica. Os que tinham interesse a gente indicou, que eram bons profissionais, a gente indicou. E tá defasado, é uma área técnico de segurança, bombeiro civil, guarda-vida, Não tem, porque esse mercado tá muito aquecido. tá tudo virando virtual e tem a fiscalização, não é? Lógico, tem a fiscalização dos órgãos e hoje em dia também a gente fazendo um contraponto aí com a coisa artificial, internet, tem a fiscalização virtual também. Hoje em dia, se as empresas não tiverem lá, tem um menino na beirada da piscina e não tiver um bombeiro, não tiver ninguém ali, um guarda-vidas, vai vir a fiscalização virtual, vai para a internet, a empresa vai sofrer aí punição vai e pros vai gerar jornais. oportunidade para o profissional. Então, a fiscalização virtual também. E essa fiscalização Atua. virtual que você falou, Renata, ela tá em 2 momentos. Um momento é porque hoje o governo, para fiscalizar, ele é bom. Então, por exemplo, se a sua empresa não tem um treinamento obrigatório para um determinado funcionário, o fiscal não precisa ir lá na sua empresa descobrir isso mais, não. Ele pode fazer isso virtualmente. E você tem essa patrulha digital que você tá falando aí. Tem gente que tá por conta. Ah, porque eu tô aqui no lugar tal. Às vezes a pessoa tá por conta ali de tomar conta do filho do outro na piscina e o dela tá de lá, mas que fica por conta, fica, não fica? Fica. E isso escala muito rápido, né? Nossa, mano. Isso escala muito rápido. A gente vê, o pessoal filma na rua, que é o cara trepado no prédio aqui, sem equipamento nenhum. Filma e bota e o negócio tá em todos os jornais também, amanhã. Né? Lógico que a pessoa não tem nada a ver, mas tá certo também, tem que divulgar, porque é perigoso, porque depois que acontece, aí as filmagens são muito maiores, o acidente aconteceu, muito mais ênfase. De repente, filmar a prevenção também é uma boa, né? E não tem jeito. Vamos incentivar o pessoal a filmar a prevenção. E não tem jeito. Que vem uma a solução. Vez que viralizou na internet, você chamou a atenção do fiscal. Eu não tô falando que ele vai lá, mas a chance dele ter que ir para mostrar, para dar uma resposta para a sociedade é muito grande. É isso aí, eu que gosto da positividade. Então vamos, gente, filmar a prevenção aí, né? Não pode usar a imagem dos outros, não, mas se o pessoal filmar antes de acontecer, é melhor que virar aquela coisa viral depois que, infelizmente, cai a queda, o afogamento. É pior, né? Então vamos filmar a prevenção, gente. Filmar o quase acidente. E pegando, né, o gancho aí, né, com a sintonia positiva, né? Aborde essa pessoa. Fala, amigo, você tem que voltar para casa, amigo, no final do dia. Cuida aí. Há quem vai brigar com a gente, é o cara que quer brigar, que não tá ligando, mas há quem vai te escutar, às vezes o cara tá ali com a cabeça longe, fala, não, cara, brigar, às vezes até esqueceu de passar um cinto. Vamos ser positivo. Não é? Dá um cartão meu pra ele, falou, faz um curso lá. Faz a propaganda aí também, não é, gente? Faz um curso lá com o Gabriel, você tá fazendo errado aí, amigo. Gabriel, e teve uma inversão de mercado, cara, eu tava pensando aqui, que antigamente você tinha aí, essa questão do serviço braçal mesmo, você tinha o curso ali de brigadista, de motoempilhadeira, e um diploma ali no bolso te validava mais. Eu acho que tá ao contrário hoje em dia, que todo mundo tem um diploma no bolso. Faculdade, hoje em dia, você faz online, um monte de coisa. Então, se você eu falo por mim mesmo, viu? Eu sou operador de empilhadeira, então isso que agregou no meu currículo você tem o diploma e no bolso você tem empilhadeira. De repente você tá na firma ali trabalhando, faltou operador de empilhadeira.
Aí você vai lá, você sai lá do seu escritório, vamos fazer um negócio aqui. Você vai lá e tem agregado. A gente inverteu um pouco, não inverteu? Saber o braçal ali. Saber fazer. Exatamente. Não ter o papel só, né? Exatamente. Porque É isso. tá cheio de gente com papel, mas a prática. Concordo plenamente. E eu vou te falar mais. Isso aí que você falou já aconteceu com pessoas que fizeram curso comigo. O funcionário tinha a vontade de ser operador de empilhadeira, mas a empresa não dava oportunidade, porque ele tinha um outro cargo e as funções de operador de empilhadeira naquela empresa já estavam preenchidas. Então, não é que a empresa não queria, mas não tinha vaga para aquilo. E eu ouvi de algumas pessoas, por que vocês não fazem o curso de empilhadeira e tal? Esse funcionário veio me procurar, falou que queria fazer para poder ter o curso, para quando a oportunidade surgir eu já tá pronto, certo? E eu falei, cara, junta uma turma aí da empresa, a gente monta uma turma para vocês, faz lá no meu centro de treinamento, a gente loca uma empilhadeira e a gente, né, capacita vocês na operação dessa máquina, porque aí quando a oportunidade chegar, vocês já estão prontos. E teve colega dele que falou, não, se a empresa quiser me pôr de operador de empilhadeira, é ela que tem que me dar o curso, isso é obrigação dela. Não tá errado, é obrigação da empresa realmente capacitar o funcionário, desses treinamentos normativos é atribuição da empresa. Mas o outro cara veio e fez o curso sozinho. E a oportunidade apareceu e quem pegou a vaga foi ele. Por quê? Porque ele já tinha o curso. Exatamente. A demanda era imediata. Um operador de empilhadeira saiu da empresa e, cara, o serviço não para. E eu preciso para ontem de operador de empilhadeira. Não só ele já tinha a dinâmica da máquina, ele já sabia operar a máquina e ele também já tinha o papel. Aconteceu comigo. O que a gente vê muito nas empresas jeito, hoje? Eu pego um cara e vou ensinando ele a operar dentro da empresa. E aí eu demoro para que ele aprenda e eu ainda não tenho o papel. Então eu fico sem as duas coisas. E a parte prática demora para acontecer, né? Até ele aprender. Enquanto que o outro já foi capacitado previamente. Então, mais uma vez, o que você falou de oportunidade de trabalho relacionado tá com aí, isso, né? vamos capacitar. Porque que não eu te falei, fala rapidinho, aconteceu comigo. Eu fiz o curso, vi a oportunidade, tinha vários, eu precisava do horário de trabalho, no horário específico, né, para ficar com meus meninos lá em casa. Eu não tenho 4, então eu tenho um cadinho também. Aí surgiu a oportunidade, eu fiz o curso ali, desse curso que eu fiz, surgiu a oportunidade, eu fui pro horário que eu desejava, aí faltou o supervisor, faltou o operador e eu consegui resolver tudo. Deu resolver tudo, eu me tornei operador de empilhadeira, com o tempo virei supervisor e a coisa foi girando, é assim que funciona também. Porque a oportunidade tá para quem tá com o diploma no bolso. Hoje em dia o diploma é o curso técnico, é a preparação, não é isso, Gabriel? E é o que você falou, tá com o diploma no bolso e sabe de fato executar a tarefa. Aí na hora que faltou, tá lá, bate a chave, foi, fez, resolveu. E você pode transportar isso para tudo que a gente já falou aqui. Isso vale para um operador de empilhadeira, para um operador de guinda alto, para um operador de reta escavadeira, Pro brigadista aí. para um eletricista que já tem o curso de segurança em elétrica, né? O curso que a gente chama de NR10. Porque sempre vai faltar alguém, ele não vai? Faltou, precisa de alguém, cadê? Você vai lá e faz. Não, peraí, cuidado, você não põe a mão, não, eu sei fazer. Não só eu sei como eu tenho aqui, ó. Para fiscalizar o governo é bom. Não é? E aí, na hora que a empresa precisa, ela precisa normalmente é para ontem. Exatamente, ninguém sabe ali que vai. Nenhuma empresa tem, a verdade é essa. A empresa não tem ali o operador e tem o operador reserva. Tem não. Então, o dia que ele falta, é alguém que sabe mexer, você sabe mexer e tem. De repente, aquele funcionário falta demais, está precisando, inclusive, de alguém que fica ali mais tempo. Tá lá, pronto, resolveu. Pegou gratificação, pegou o dinheiro, resolveu o problema da empresa. E aquela história do cavalo arriado, né? O cavalo arriado passa, às vezes, uma vez só. Tem que montar, não tem? Mas tem que ter o arreio certo, senão monta e cai. E olha só, o que a gente falou hoje aqui de segurança, e falando pouco de obrigação, o tanto que a gente falou de oportunidade para a empresa de gerar caixa, de gerar economia, de gerar valor, tanto para os seus funcionários internos, quanto para os seus clientes, para a sua imagem, para as pessoas em já ter uma qualificação prévia para buscar uma oportunidade formativa, oportunidade de emprego relacionada a curso de bombeiro, né, o bombeiro civil, e futuramente cada vez mais, a gente está falando de agora, a gente fala de daí de 5 anos, que essa coisa do digital entrando no emprego cada vez maior. Ô Gabriel, então, cara, aproveitando o gancho aí, eu pedi para você deixar uma mensagem para as empresas ali, para convencer elas a investir em segurança do trabalho, sem falar que é obrigação, e para as pessoas também que estão buscando oportunidades. Pode deixar uma mensagem para o público, falar o que você quiser. O espaço é seu, Gabriel. Isso aí. Obrigado primeiro pelo convite, viu, Renato? Eu acho que esse tipo de bate-papo é muito interessante e é uma forma leve da gente falar de coisas, às vezes, que são assuntos
tidos como chatos para muita gente. Mas para você que está buscando oportunidade de trabalho, que está vislumbrando algo melhor para sua vida lá na frente, pense em cursos que você pode fazer, que às vezes cursos rápidos, cursos baratos, e que vão te trazer uma capacitação e uma possibilidade de aproveitar vagas melhores e de correr atrás de vagas melhores. Porque a oportunidade no mercado de trabalho é uma atrás da outra que está surgindo por aí. Então, o mercado dentro dessa área está aquecido. E para as empresas, que não esperem que o fiscal bata na porta, que enxerguem na área de segurança, de fato, uma oportunidade de geração de valor, de investimento para sua empresa. Às vezes, só de organizar a área de segurança, a gestão de segurança dentro da sua empresa, isso otimiza processo, pode gerar uma economia ou um aumento de produção só de organizar a área de segurança. Uma diminuição da perda de tempo, uma diminuição da perda de mão de obra. Pense em segurança do trabalho como valor para sua empresa, não só aquele valor que fica pregado na parede lá, junto com a missão e a visão da empresa, mas como um gerador de valor, de fato, monetário para a empresa, porque gera de fato. É isso aí, Gabriel. Gratidão, tá, por ter vindo aqui, comparecido aí, para falar para o pessoal aí acerca da necessidade da segurança, das oportunidades. A gente veio falar que, de repente, sobre segurança, o pessoal acha que a segurança de trabalho, a gente só segurança é obrigação, não. Hoje a gente trouxe oportunidade, valor. Mais o que, Gabriel? Palavras de hoje. Pô, prevenção para a família. Prevenção, né? tá vendo? Prevenção, oportunidade, valor, investimento. Então, o programa de hoje foi sobre segurança. Obrigação não, mas todas essas palavras ficaram Oportunidade. aí. Oportunidades. Sim. É isso aí, Gabriel. Gratidão, tá? Obrigado, Renato, Pela mais uma presença, vez. por trazer essa pauta tão importante. Então, pessoal, para você aí, empresário que precisa da segurança do trabalho, investir em segurança do trabalho, que é essa palavra, investir e prevenir. E para você que está em busca de uma oportunidade, Centro de Treinamento Gabriel Leão, tá? Fica aqui a indicação, é muito válido. Depois entra lá nas redes sociais dele, a gente vai deixar marcado aqui, tá? Para você conhecer e se fazer valer dessa oportunidade tão importante. Gratidão novamente, Gabriel. Sim. Não se esqueça de nos seguir, tá, gente? YouTube, Spotify, Instagram, sigam lá o Gabriel Leão também, acompanhem as oportunidades, ele ficou de me mandar aqui, todas que tiverem lá, me manda, que eu faço questão de publicar para as empresas e para quem está buscando uma oportunidade no mercado. Deixa comigo. Falou? Então fica com Deus, pessoal, fiquem com Deus, fiquem todos em paz, até mais.